Continua com a nossa escola de ministérios, a gente está gravando as ministrações e a gente hoje vai ser ministrado sobre ser verdadeiramente livres, amém? Nós temos aí uma série de ministrações, eu sei que a gente que está aqui vai ser abençoado, mas também outras pessoas que vão ver depois essa ministração também vão ser muito tocados por Deus, amém? Vamos orar pelo nosso pastor amado. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por estarmos juntos aqui nessa noite, Senhor, pelos recursos do reino, Senhor. A tua palavra diz que libertação é pão para os filhos, e nós somos teus filhos, Senhor. A igreja de Cristo, Senhor, tem o direito de ser livre de toda opressão do diabo, Senhor, de todas as raposinhas. Eu escutei isso de alguém esses dias, talvez até do próprio pastor Robson, que os gigantes nós aprendemos a matar, mas as raposinhas temos dificuldade para destruí-las. Nos ajuda, Pai, a acabar com o mal no nosso meio. Nos ajuda, Senhor, a não dar descanso aos nossos braços, até que os nossos inimigos sejam destruídos, Senhor. No nome de Jesus, nos dá de comer o pão da liberdade, o pão da libertação que só Jesus Cristo, na cruz do Calvário, conquistou para nós. Nós abençoamos o Teu Filho, declaramos, Senhor, que as nossas mentes são levadas, Senhor, cativas ao entendimento e à revelação de Jesus Cristo. Abençoamos, Pai, as nossas famílias, em especial, Pai, crianças que estão adoentadas. Declaramos, Pai, que toda virose agora é destruída em nome de Jesus. Declaramos a cura sobre os nossos pequenos, proteção do Senhor sobre cada um deles. Abençoamos os nossos amados, em especial a pastora Oneide e a Neumira, que estão viajando a Paraíba por conta do falecimento do seu tio. Pedimos, fica conosco aqui, Pai, e usa o Teu servo com autoridade para ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amado. Eu que agradeço. Shalom, irmãos, boa noite, podem sentar-se. Escola de Ministérios, nós temos entendido que é um tempo de preparação dos ministros do Senhor, né, para cumprir o propósito do chamado. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, evangelistas, mestres, pastores e profetas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A finalidade de ingressar, exercer um ministério, a ponta final é aperfeiçoar os santos. Amém, queridos? A igreja é do Senhor. E é tremendo que cada vez que nós sentamos aqui para ouvir a palavra de Deus, pelo fato dela ser viva, ela por si só já gera transformações. Porque a palavra é viva, amém? Só o fato de declararmos a palavra, isso já gera alguma ação no reino do Espírito, no mundo espiritual. Então, entendemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E glórias ao Senhor pela sua bendita palavra, amém? Muitas lições eu tenho tido no Partindo do Pão. A última que nós tivemos nesta semana, que é o de estar falando com Deus, né? Que Jesus, ele não falava, não buscava o Senhor apenas para buscar, entre aspas aqui, uma capacitação acerca do que falar, do que fazer, como agir, uma direção. Mas nós entendemos ali, pelo rico estudo que nos foi passado, que Jesus, ele tinha um relacionamento dia a dia, full time com o Pai, né? E nós temos aprendido isso, temos conversado com o Senhor outras coisas, rimos com Ele, choramos, amém, queridos? Dividimos aflições. É assim que Deus quer que nos comportemos com Ele, amém? Fazendo assim, sabemos que seremos cheios dEle e poderemos ser úteis para alcançar outras vidas que estão aflitas, amém, queridos? Isso foi essa semana. Na semana passada, alguns flashes que eu me lembro, né, algumas colocações que me lembro que foram colocadas ali no Partindo do Pão da semana passada, e uma delas foi exatamente, e aqui eu inicio a ministração do Verdadeiramente Livres, foi exatamente quando em algum momento
aquele estudo ali nos revelou que o envolvimento, a revelação, de reino de Deus que nós temos, por vezes são apenas flashes. Temos apenas alguns flashes do que é viver o reino de Deus, do que é estar no reino de Deus, por uma simples razão, pela razão de nós não termos a mente de Cristo. Nós não tendo a mente de Cristo, nós não vamos conseguir viver o reino, estar no reino, se introduzir no reino, desfrutar das benevolências, das delícias do reino de Deus, se nós não tivermos a mente de Cristo. E nós vemos na palavra várias passagens que falam acerca de estar no Senhor, estar com a mente em Cristo, e uma delas é levar os pensamentos cativos, presos a Cristo. E eu acabo entendendo que nós somos verdadeiramente livres quando estamos presos a Cristo. Quando somos prisioneiros de Cristo, verdadeiramente somos livres. Amém, queridos? Quero ler com você um texto que está em Mateus 7. Quando eu comecei a estudar sobre o que deveria dissertar nesta noite, eu comecei a ser bombardeado pelo Espírito e, honestamente, eu não consegui dar sequência no esboço inicial. E eu estou fazendo aqui aquilo que o Senhor mandou fazer, amém? E eu vou me esforçar para ser fiel àquilo que Ele orientou, porque eu sempre entendi que o que traz transformação às nossas vidas não é o que nós achamos, pensamos, é aquilo que o Senhor quer comunicar. E se para esse grupo que Ele trouxe aqui, Ele quer comunicar isso, é porque em cima disso tem trabalho a fazer, ou acerca daqueles que estão conosco, ou nas nossas próprias vidas, amém? Então em Mateus 7, no versículo 22 diz aí: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outras versões, a iniquidade. Quem profetiza no nome do Senhor Jesus, quem expulsa demônios no nome do Senhor Jesus e quem realiza muitos milagres no nome de Jesus? Quem é? Nós. Que coisa. E curiosamente, aqui está dizendo que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu parei nisso aqui e não consegui prosseguir, porque essa palavra, esse cenário, essa condição, ela não é dirigida para quem não conhece o Senhor. Ela é dirigida para pessoas que, inclusive, exercem funções ministeriais, sim ou não? Sim? E que coisa, que frustração, que fim de linha, mas mais amargo. O que o Senhor está querendo me falar, o que o Senhor está querendo te falar? Que não basta apenas ter o poder para expulsar os demônios, para profetizar no nome dEle, e para até mesmo realizar muitos, não são poucos, muitos milagres, diz a palavra. E ainda assim correr o risco de escutar
isso da parte do Senhor. Por que escutar? Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então o problema está na prática do mal. A questão está na prática da iniquidade. Certa vez eu ouvi um homem de Deus dizer assim que o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não conhece ao Senhor Jesus? É o não salvo? Porque entre nós aqui nos referimos às pessoas que não conhecem a Jesus como os ímpios. É ou não é assim? Mas ímpio é o que pratica impiedade. Então, no meio da igreja, pode haver ímpios? Sim ou não? Pode haver ímpios. Então, essa distração espiritual é que o ministro, e eu vejo todos aqui como ministros de Deus, como pessoas que vão equipar a outras pessoas. Então, essa distração, porque se nós não resolvermos isso, não dá nem para continuar. Não dá nem para continuar. Quer dizer, que Jesus, ele dirá claramente a alguns: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, essas pessoas verdadeiramente não estão livres. Então, no meu ponto de vista, como um dos que o Senhor concedeu dentro dos 5 ministérios, e tenho aprendido que nós temos que conhecer o estado das ovelhas, e quando nós entramos nessa linha, nesse esforço de raciocínio, de compreender, de discernir, nesse desgaste de saber, nós cansamos por vezes, gente, escutem, cansamos por vezes de só apagar incêndio. Uma das estratégias de guerra de Napoleão Bonaparte era dizer aos soldados: não mata, só fere. Porque ferindo um soldado, outro soldado vai ter que parar para ajudar o ferido. Entendeu? Mas se matar, não, matou, fica aí. O exército inimigo continua avançando. Então, uma das estratégias do inimigo, entendo eu, é gerar no nosso meio pessoas feridas, pessoas debilitadas. E nós estamos falando aqui de uma caminhada que objetiva aperfeiçoamento dos santos, amém? Tudo bem? Não vamos perder isso. A ponta final é equipar os santos, é aperfeiçoamento do corpo. A ponta final é essa. Tudo que fazemos tem que resultar em formar caráter de Cristo nas pessoas. Amém, queridos? E nós precisamos entrar nesse alvo de Deus para as nossas vidas. Ser ensináveis e sermos tratáveis nesse sentido. Então, se o Filho vos libertar, que está em João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois bem, se tem expresso aí um verdadeiramente livres, é porque tem outra maneira de ser livre? Não verdadeira. Sim ou não? Apartai-vos de mim, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, ou a iniquidade. Então, alguém que está na igreja, né? É um irmão, é uma irmã, sou eu, ok? Que fluímos no Senhor, pela misericórdia dEle, mas eu pratico o mal, eu pratico a iniquidade. Qual vai ser o meu destino? Qual vai ser a minha ponta final? Né?
Então é algo muito sério acerca do que significa ser verdadeiramente livre. Esse texto nos mostra que nós corremos o risco, por vezes, de acharmos que estamos livres. E eu não quero trazer um peso, uma condenação, não se trata disso. É um alerta, é um lembrete, é um despertar do Senhor para as nossas vidas, para que nós sigamos além, para que nós possamos ir além. Ir além. Então, aqueles que praticam o mal, o Senhor os afastará dele. E eu lembrei disso daqui. Praticam a iniquidade e não a palavra. Tiago 1, 21 e 22 diz assim, meu irmão: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, no primeiro momento, nós falamos de alguém que pratica a iniquidade e que vai perder a salvação. Isso ficou claro no texto, sim ou não? Amém? Esse outro texto aqui nos mostra alguém que pratica a palavra, que é poderosa para salvar as vossas vidas. Então, o evangelho que nós temos que buscar, nos esforçar, pagar o preço, é prático. É prático, é racional, é algo, não, isso que eu estou fazendo não está certo. Eu tenho que ter responsabilidade espiritual, eu tenho que me posicionar. Eu quero fazer isso, mas a palavra manda fazer aquilo. Eu quero, revidar, mas a palavra fala que eu tenho que perdoar 7 vezes 7. Eu tenho que submeter a minha carne, tenho que levar cativo o meu pensamento à palavra, ser escravo de Cristo, sim, para que a minha vitória no Espírito seja plena, e eu não venha me tornar como aqueles que nos perseguem, os demônios. Sabemos que o que separa o homem de Deus são as transgressões. O que faz separação entre nós e Deus são as transgressões. Transgressões do quê? Da palavra, dos preceitos, dos princípios. Transgrediu, afastou. Transgrediu, afastou. Vocês percebem a seriedade desse texto? Expulsamos em teu nome, profetizamos em teu nome, e muitos milagres em teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério. Medir salvação por aquilo que a gente realiza dentro da obra não é o parâmetro. Não é o parâmetro. O parâmetro é a nossa intimidade com Ele, é o nosso dia a dia, né? É reconhecer que somos falhos, que nosso coração, que nós somos maus, que nós ainda não estamos livres da presença do pecado, ainda não. Seremos livres da presença do pecado, mas ainda não. Fomos livres da culpa do pecado, fomos livres do poder do pecado, mas da presença do pecado, ainda não. Ele já está na nossa porta todo dia. Não há culpa sobre a sua vida, amém? Amém? Você tem poder sobre ele, amém? Mas amanhã ele vai estar batendo na nossa porta.
E é aí que nós corremos o risco de nos enquadrar e se deixar levar na iniquidade. Então, aqui eu estou falando do quê? O ser verdadeiramente livre não se trata de viver um personagem, como eu coloquei ali, um personagem. Eu aprendi essa alusão, comparação, aqui na Bethlehem. Eu não sei, foi caminhando com um dos irmãos aí. Eu ouvi de um homem de Deus aqui, uma mulher de Deus, não lembro, não sei se foi de púlpito, enfim, conversando. Eu falei, a gente não pode vestir um personagem de crente, né? E achar que está tudo certo. O personagem vai rodar. Gente, o personagem não vai nos salvar. Amém, queridos? Isso é tão sério. Se eu encerrar a ministração agora e compreender que isso já caiu no seu coração, eu me dou por satisfeito. Se você sair daqui pensando, eu sou um personagem ou sou um filho de Deus verdadeiramente? Eu vivo um personagem, você e Deus. Eu sou um personagem ou eu vivo para Deus? Eu vivo em Deus. Eu sou um personagem ou eu vivo em Deus? Repito, não é uma palavra pesada de condenação, de culpa. E agora eu vou fazer o link para você entender. Porque nós nos esforçamos por vezes para ajudar aquelas ovelhas que nós entendemos que estão em situação difícil. Mas o fato é que aquela ovelha, ou eu, não quer deixar de ser um personagem. Ele quer continuar sendo um personagem. Um crente que ora, um crente que dá dízimo, tudo isso daí faz parte, mas não luta contra o pecado. Esta pessoa verdadeiramente não está livre. Ok? Então, o que faz uma pessoa, o que impede uma pessoa de ser verdadeiramente livre, é ela viver um personagem. Aí você se pergunta, né? Eu não vou ficar olhando o cisco, porque eu já tenho uma trave enorme para cuidar. Ficar olhando o cisco no olho do irmão, porque eu já tenho uma trave. Mas um ministro, que foi chamado ao ministério, estamos numa escola de ministério, ele tem que ter esse discernimento. Ele tem essa atribuição de verificar o que está acontecendo na vida da pessoa e não só apagar um incêndio. Faz parte? Claro que faz parte, mas passado a emergência, vem cá, aí você começa a cavar, não, eu quero continuar sendo um personagem, aí fica difícil, o que eu estou querendo te dizer? Esta pessoa verdadeiramente vai ser livre, não quando a corretiva, a sua atuação corretiva funcionar, mas ele verdadeiramente vai ser livre quando ele andar de maneira preventiva, consciente. Amém, queridos? É isso, é disso que a gente está falando, de ser verdadeiramente livre. Então, se eu sou um personagem, eu não sou verdadeiramente livre. Esse é um ponto. O outro, falamos, a inconstância. Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Uma pessoa que é inconstante, ela verdadeiramente não é livre. Ela é de ânimo dobre. Como podemos afirmar que hoje eu estou cheio de fé?
e amanhã eu estou incrédulo. Eu estou livre? Não estou. Eu não sou livre. Eu estou preso na incredulidade, na desconfiança, na falta de fé. Meu ânimo é dobre. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. É esquisito os negócios assim. Só que, lendo o texto aqui, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E outro dia eu falava com os irmãos, em casa, sobre esse texto, desse limpar o coração. Porque olha só, limpar o coração não significa necessariamente um pecado grave, grosseiro. Não, pode ser uma chateação. Uma fechada no trânsito pode te contaminar. Uma fechada no trânsito te chatear, sabe? E você esbravejar, falar coisas que não deve, tudo enfim. Uma fechada no trânsito, uma palavra mal colocada numa conversa, poxa, aqui isso aí me chateou, isso me chateou. Fiquei chateado, estou magoado, desde aquele dia lá que eu ouvi isso aí. Às vezes não foi nem para você, não foi nem no sentido que você queria ouvir, ou interpretou, melhor dizendo, mas te chateou. E porque te chateou, não vou na igreja não estou afim, está complicado. Está entendendo o ânimo dobro? Afeta o ânimo, que é o ânimo, né? Afeta o ânimo. Cada vez que o seu ânimo for afetado, para e procura saber por que você está daquele jeito naquele momento. Se o Espírito de Deus habita em você, não tem porquê. Ou melhor, tem que ter um porquê de você ficar triste. Sim ou não? Tem que ter um porquê. E vai cavar que você vai achar. Você vai achar e você vai ter que limpar o coração. Fala, não, peraí, eu ouvi isso, mas não é assim que funciona. Eu não tenho que ficar aceitando sugestão do inferno. O mundo há muitas vozes, amém? No mundo há muitas vozes, a gente ouve muitas coisas. Da própria alma, de pessoas, do mundo, da TV, enfim, há muitas vozes. Não tem que ficar ouvindo. Cuida de tudo quanto deveis guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quem lembra aquela canção? Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Aí vai. Não pode. Não pode. Então, queridos, se tiver alguma seta de tristeza, pode ser seta, pode ser alguma investida para roubar. Limpa o coração. Investiga o que te deixou chateado. Não é assim que acontece? Isso acontece com todos nós. Amém? Essa inconstância pode ser por conta dessa contaminação. Aqui outra, da inconstância. Que pode ser por causa da contaminação, por causa do desinteresse. Eu estou falando de coisas que impedem que verdadeiramente sejamos livres. A primeira é viver um personagem. A segunda é ser inconstante. Nós temos que ser constantes em toda boa obra. Firmes e constantes. Constantes. É o que a palavra nos orienta. Tiago 1:6 até o 8. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. A ovelha
ela vive se queixando que ela não está conseguindo sair do enrosco, do embaraço, da situação difícil. E você, com coração de irmão, de amor, se desdobra, por vezes até de uma maneira que você não pode, você movimenta outras pessoas para cooperarem, ok? Como dissemos há pouco, você corrige a situação, você apaga o incêndio, baixou a poeira, mas meu irmão, vamos conversar aqui. Não quero saber. Não quero saber. Não tenho fé, não peço fé, não quero saber como é que se alcança a fé. Não quero ir para a igreja, não quero ouvir a palavra. Eu quero que você venha aqui na minha casa e me socorra. Eu fico muito preocupado, gente. Tem hora que eu fico muito preocupado. Muito. Não devemos nos cansar de fazer o bem. Amém? Não devemos nos cansar de fazer o bem. Não devemos. Não se trata de estar cansado de fazer o bem, não é isso. Mas honestamente, eu fico aflito. Por vezes eu fico aflito. Para que essa caia no entendimento desta pessoa que o que ela precisa é de um posicionamento na palavra, que é o Filho, que é o Verbo que se fez carne. Se ela nos libertar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como funcionário do reino, servo do Senhor, eu tenho que buscar no Senhor uma maneira de operacionalizar isso na vida de quem está incrédulo, de quem está vivendo um personagem, de quem está sendo inconstante. Alguns meses atrás eu falei, poxa, a pessoa vem ao culto hoje, não vem no outro. Aí você fala, no outro ela vai estar aí. Não vem também. Aí ela aparece no outro culto. Não criou raiz, não entendeu o que Deus está fazendo. Eu estou ralando para entender, ó. Esse ano aqui, esse mês aqui faz 1 ano que nós estamos na Betlehem, glória a Deus. Primeiro de muitos, aleluia, né? E nós não faltamos nenhum culto de domingo. Nenhum, para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque eu quero entender como o corpo funciona, como as coisas têm que funcionar, andar, para entrar nessa engrenagem e poder também estar cooperando no momento. Porque senão eu nunca vou entender. Vocês estão entendendo, gente? Não negocie os seus horários com o Senhor. Não negocie culto. Não negocie o partindo pão. Não negocie. Não troque por nada. Ele está esperando o momento, esse dia, esse tempo. E quando você não vem, eu sei, Ele te perdoa. Mas Ele também sabe por que a gente não vem. Amém? Se é para ser igual a Davi, não vou dar ao Senhor algo que não me custe. Então, ainda que custe estar aqui, né, nesses dias que você firmou no coração para estar, paga esse preço. Isso é agradável a Deus, te custa, amém? E nunca é perda de tempo, né? Estar com o Senhor é investimento de tempo. Estar onde Deus está, é isso aqui, ó. O correto nunca será o mais fácil, nunca, pois conflita a natureza do velho homem. É assim. Sede firmes e constantes em toda boa obra. Foi um pensamento que eu tive a hora que estava escrevendo. O correto nunca é fácil. Ele sempre conflita com a sua natureza. Sempre.
Sempre. Quem esteve aqui no encontro, Bem Casados, teve uma dinâmica aqui maravilhosa, que a profetisa Carla fez. Alternativa A, B e alternativa C. Sempre tem um caminho de paz. Sempre tem um caminho de paz. O Senhor sempre tem um caminho de paz para nós. Só que o nosso homem, ele tem preguiça espiritual de compreender, de se posicionar nisso. Não é assim? Então, nesse tempo eu estou falando do quê? Do inconstante. Quem é inconstante não é verdadeiramente livre. Não é. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Estávamos nas trevas e Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Foi para isso. Não foi para, estou na luz, estou nas trevas. Está claro? Está escuro. Estou em luz, estou em trevas. Não foi para isso. Isso é inconstância. Não. A vereda do justo é como a aurora. Vai brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. Amém? O orgulho. Eu tenho orgulho. Você tem orgulho. Todos nós. E isso tem que ser tratado. Porque diz respeito à natureza humana. Essa definição que eu peguei do Aurélio, de orgulho, é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. E Provérbios diz que quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O que é ser humilde? O que é ser humilde? Ser humilde simplesmente é depender de Deus. Ser humilde é depender dEle. Isso é ser humilde. Ele dá graça aos humildes, aos que dependem dEle, aos que não são orgulhosos, que querem fazer do seu próprio jeito, que contam com a sua vanglória. Há no meio cristão um sentimento de autossuficiência, porque agora eu sou servo do Altíssimo, aleluia. Isso pode ser um perigo para as nossas vidas. Pode ser um perigo para as nossas vidas. Porque ainda que tenhamos o espírito de poder, dons do Espírito, essa sabedoria que o Senhor dá a cada um para compreender as Escrituras, isso, de maneira alguma, deve nos levar à altivez, à arrogância, à soberba. Porque Jesus Cristo não foi nessa linha, absolutamente. Ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Assumindo a forma de homem. Queridos, com esse acesso à tecnologia, muitos de nós temos acesso a estudos bíblicos, sim ou não? Está certo,
Temos que buscar. Muitos de nós temos acesso a outros pregadores maravilhosos, que eu fico até com vergonha quando eu ouço alguns deles ministrar. Eu falo, Jesus, como eu preciso aprender, como eu preciso entender. Mas enfim, mas a pior coisa é quando você vai com todo o amor e com todo o peso de responsabilidade que você tem para dar uma palavra para uma pessoa que Deus ministrou no teu coração e você pagou um preço para ouvir uma direção de Deus, para ministrar naquela vida, e o orgulho daquela vida te abate, como quem diz, não preciso ouvir isso eu já sei, isso eu já sei. Que o Senhor nos livre, amém, queridos? Que o Senhor nos livre. Se nós julgamos estar de pé, cuidamos para que não venhamos cair, amém? Porque a gente tem um negocinho chamado alma, coração enganoso, desesperadamente corrupto. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Não preciso disso. Preciso. Eu sou o cara. Jesus Cristo. É nada. Dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém, queridos? Mas o orgulho impede você ministrar o coração. O orgulho impede você ser ministrado. O orgulho impede eu considerar o meu irmão superior a mim mesmo. O orgulho impede eu lavar os pés do meu irmão. O orgulho impede de eu ser verdadeiramente livre. Ele impede. Aqui. Então, eu te falei do personagem. Amém, queridos? Para que sejamos verdadeiramente livres, não devemos viver um personagem. Eu te falei do inconstante, de ser inconstante. E agora eu estou te falando de ser orgulhoso. Até aqui, essas coisas nos impedem de ser verdadeiramente livres. Tudo isso porque muitos naquele dia, disse Jesus, me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, efetuamos muitos milagres. E eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. O ápice, a ponta final, é ser semelhante a Jesus, que não tem nada disso aqui. Jesus não é um personagem, Ele é. Jesus não é inconstante, e Ele não é orgulhoso, como nós já falamos aqui. Outro aspecto, outra característica que nós vemos no meio do corpo, no meio das ovelhas, e eu sou ovelha, amém? É a maledicência, é o falar mal, né? Provérbios diz que, não lembro exatamente onde, que as palavras do maldizente são como bons bocados que descem no mais íntimo do ventre. O que quer dizer isso? Que é gostoso falar mal dos outros.
Isso nem parece conversa de crente, né? Mas a gente está falando de um ser humano falho, mal por natureza, e que precisa ser raspado, precisa ser rasgado. Então, se eu expulso demônios, curo enfermos, profetizo, faço muitos milagres, mas eu não perco uma conversinha de maledicência, eu não sou verdadeiramente livre. Não tem essa, não sou verdadeiramente livre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que transmita graça, que edifique e transmita graça àqueles que ouvem. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Cada um dará conta das suas palavras. Aí vai. Cada vez que nós brecamos-nos em não participar desta conversa, de maldizer, nós vencemos, nós crescemos na estatura, né? No caráter de Cristo, com a mente de Cristo. Quantos irmãos maduros já me brecaram no meio da conversa, e glória a Deus por esses irmãos que me ensinaram, gente de Deus, gente séria, sabe? Que tal, gente, se nós não vigiarmos, a mesma não pode sair de uma mesma fonte, água doce e água amarga. Com a mesma boca que louvamos a Deus, maldizemos o irmão. Não pode. Com a mesma boca que bendizemos a Deus, maldizemos o irmão que é feito à imagem e semelhança de Deus. Não pode. Percebem? Só que é o tipo de coisa que para nós está tudo certo. Vamos indo aí. Gente, ó. Não. Eu preciso melhorar nisso, preciso crescer nisso. Eu preciso me despojar disso. Porque isso faz com que eu não seja verdadeiramente livre também. Né? Abençoa. Olha, cada um de vocês que está aqui, se disparar a procurar defeitos para falar mal de mim, vocês vão encontrar vários. E eu não sei se até o final do ano vocês concluem o assunto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque é interminável. Mas o teu posicionamento espiritual é de saber, eu tenho que amar esse irmão, né? Você tem que ter misericórdia de mim, meu irmão, minha irmã. Você tem que ter misericórdia de mim. Você tem que compreender que eu estou crescendo também, que eu vou melhorar nisso. E por vezes nós somos também no partir do pão, hein? Não somos fermento do reino. Nós entramos ali no fermento e vai fermentando, quando você vai ver, a coisa já está, a massa já está levedada. O fermento do reino não, ele muda o rumo da conversa. Bem, vamos orar então. Irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar por ele, pelo objeto do assunto aqui. Vamos orar por ele, vamos abençoá-lo.
Porque senão, a gente vai indo, vai fazendo todas as coisas que fazemos, mas correndo o risco de ouvir do Senhor naquele dia: apartai de mim, você que pratica a iniquidade. Tá, você profetiza, você cura, tal, mas você vive falando mal do irmão, da irmã. Temos que crescer nessas coisas, para que verdadeiramente sejamos livres. Vocês estão entendendo? Porque eu não consegui avançar com o assunto, porque se a gente não resolver essas pequenas coisas, não dá para continuar. E são coisas assim, que dá para se alcançar, que é possível. É possível. É possível se despir do velho homem e deixar de viver e começar a viver como um filho de Deus, ao invés de viver um personagem? É possível? É possível. É possível nós não sermos orgulhosos, sermos tratáveis, ensináveis. É possível. É possível. É possível sermos constantes. É possível. Não vou falhar no meu dízimo, não vou falhar na minha oferta. Vou ler, vou ao culto, vou partir do pão. Eu preciso dessa constância. Eu vou falar com Deus, mesmo quando eu não tiver que pedir nada. Vou conversando com Ele, vou me relacionar com Ele, vou alimentar, fortalecer, estreitar esse relacionamento. Aleluia. É possível se livrar do orgulho? Da maledicência, como a gente está falando? Sim. Em todas estas coisas, eu torno a repetir, o correto nunca vai ser o mais fácil. Esquece. Uma das grandes estratégias do inferno é fazer com que os filhos de Deus permaneçam na iniquidade, convencidos de que estão salvos. Porque aí não tem alerta, porque aí não tem despertar, e vai levando assim, até aquele dia lá, vai levando. Só que glória a Deus pelos ministérios que nos equipa e nos alerta destas coisas. Sim ou não? A maledicência. Peguei um texto de 2 Timóteo 2,16. As palavras do maldizente. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Cada vez que nós nos damos a falatórios inúteis, e a conversas profanas, prosseguimos mais para a impiedade. Qual a verdade paralela aqui? Então, se cada vez mais, se eu evitar se eu participo de conversas inúteis e profanas, eu vou para a impiedade. O contrário disso qual é? Se eu participo de conversas edificantes e santas, não é assim? Eu vou cada vez mais para a santidade. Vamos escolher a melhor parte, né? Amém? Aqui nesse texto que Paulo, olha o trabalho do apóstolo aqui. Ele exercendo, se esforçando em falar com aqueles irmãos, em formar, em equipar, em aperfeiçoar os santos,
sabe? Tal, ele escreve uma carta para eles, e na carta ele fala assim, ó, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele está falando para um povo crente. É para nós que a palavra está se dirigindo. E é o que alguns têm sido. Olha isso. Ele afirma. E é o que alguns têm sido. Que nós não nos enquadremos nisso, amém, queridos? E se nós identificarmos no nosso meio algum irmão que está distraído, está se enquadrando nisso, é para isso que você, ministro, está sendo levantado, foi levantado pelo Senhor, para trazer esse trabalho, esse mesmo trabalho que o apóstolo Paulo vinha tendo, que é de alertar, despertar, corrigir, exortar, encorajar, ó, é por aqui, a coisa é por aqui. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você vê que o Senhor, Ele é tão misericordioso e sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó, que Ele nos disponibiliza o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. No braço de ferro, com o Espírito Santo, você sempre vai ganhar. Não faz força não, que você vai ganhar. Se o Espírito Santo está te dizendo, não faça isso, faça dessa maneira, e você insiste em fazer da sua maneira, você vai ganhar. O que não significa que vai ser melhor. Ok? Seja humilde, sejamos humildes, ensináveis. Vamos lá. Então, o maldizente é outra característica que faz com que eu não seja verdadeiramente livre. Poxa, mas eu dou dízimo, dou oferta, isso, aquilo, mas falo mal. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar essa minha liberdade. Amém, queridos? Independência. Independência. Outra passagem do Partir do Pão que tivemos na terça. É que a Bíblia... Foi na terça? Não, foi na semana passada. Na terça foi, ok. O Partir do Pão é de terça. Foi na terça passada. Retrasada, perdão. Achei tremendo a colocação ali. Que a Bíblia, ela expressa exatamente aquilo que ela quer expressar. Então, é ler e praticar. É isso aqui, está aqui, ó. É ler e praticar. Mas a independência faz com que eu não seja verdadeiramente livre. A gente está falando do quinto evangelho. O quinto evangelho é aquele evangelho que você vai montando conforme, entendeu? A sua conveniência. Eu acho que é um livro do João Ortiz, né, apóstolo? O quinto evangelho. Você vai montando um evangelho segundo a sua conveniência. Aí vem o ensino para você não se portar desse jeito, mas você acha que não. Você acha que é assim. E aí você vai e monta o quinto evangelho. E começa a montar o quinto evangelho. Gente, evangelhos são 4. Oi. Então,
O que está lá é aquilo lá. Mas não, você é independente, produção independente. Quinto evangelho, corre disso. Encara a verdade. Doa-me o que doer. Não é assim? Doa-me o que doer. Encara. Deixa a transformação ser completa. A liberdade ser completa. Cada vez que a gente está sendo, esmurrado pela palavra, nós estamos sendo libertos. Rebelião. Não observar, se posicionar e praticar a palavra de Deus me torna um rebelde. É isso. Não, é do meu jeito. É do meu jeito. Não, eu entendi que tem que ser assim. Você já me falou 10 vezes que eu tenho que proceder dessa maneira, mas comigo não é assim. Eu entendo que tem que ser assado. Aí dá um desespero. Volto, você está na condição de um servo de Deus, de um ministro de Deus, que quer que aquela pessoa se liberte, mas não, ela quer viver o quinto evangelho. Eu falo, não é esse evangelho aí que você está... Como é que é isso? Vocês entendem a dificuldade, irmãos? Quem não passa por isso, provavelmente vai passar. Existem muitas resistências, que impedem a pessoa de ser verdadeiramente livre. E é necessário arrependimento, mudança de mente, de direção. É necessário a confissão dos pecados, que é tudo aquilo que eu tenho feito que não está em conformidade à palavra. Tenho que confessar, sim, trazer à luz a minha deformação, o meu proceder, pedir ao Senhor que lance luz nas minhas trevas, para que eu veja, e para que eu saia dessas trevas e adentre a maravilhosa luz. E é necessário perdoar e receber o perdão de Deus. Repito, o correto nunca será o mais fácil. Nunca. O reino de Deus é tomado à força. E os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Então, ser verdadeiramente livres é ser como Jesus. Amém, queridos? Eu oro ao Senhor para que essas palavras possam cooperar com o seu ministério, porque é para isso que estamos aqui, possam somar aos seus conhecimentos, à sua capacitação, e que em algum momento, eu oro a Deus que estas coisas sejam úteis, para que a vida que você vai estar ministrando possa ser edificada através dessa pequena porção aqui que o Senhor nos deu essa noite. Amém, queridos? Obrigado, viu? Posso?